E aí, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Carlos Castro e esse vídeo é para você que está estudando para concurso e se deparou com conteúdo de física dentro do seu edital. Hoje nós vamos debater um pouquinho sobre um dos assuntos mais recorrentes em provas de concurso na área de física, que é leis de Newton. Só que hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abordar as aplicações de leis de Newton. Porque o que acontece? Tem o conteúdo, que é a lei de Newton, primeira, segunda e terceira lei, e tem as formas como ele é cobrado dentro de sistemas clássicos, que eu posso chamar assim. O que são esses sistemas clássicos? São situações que sempre são utilizadas nas provas para representar e aplicar as leis de Newton. Sempre elas acabam aparecendo. Então, na nossa aula hoje, nós vamos ver quais são esses principais sistemas, como as leis de Newton são cobradas neles, quais são elas, tudo bem? E vamos resolver algumas questõezinhas, tranquilo? Então eu vou apresentar para vocês aqui o que a gente chama de sistema de blocos e polias. São sistemas em que a banca elaboradora costuma muito aplicar essas leis de Newton. Então nós temos vários casos, aqui para começar eu coloquei 3. Quais são esses 3 casos? O primeiro caso é o caso em que eu tenho um bloco encostado em outro bloco, tudo bem? Aqui eu tenho o caso de um bloco sendo puxado por outro bloco. E aqui eu tenho o caso de, mesmo parecido com esse, só que ele está sendo puxado por uma polia, tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, vamos aplicar as leis de Newton em cada um desses casos. Vamos começar por esse aqui, tranquilo? O que acontece? Geralmente o que é cobrado nessas questões? Geralmente é cobrado duas coisas, né? É cobrado a aceleração, tudo bem, do sistema, e é cobrado também a força resultante do sistema. São duas perguntas que costumam cair na prova, tudo bem? Então, lembra, Carlos, é fácil, porque ele está pedindo a aceleração e a força resultante. Então, lembro muito bem que ele está me cobrando o quê? Segunda lei, né? Porque a segunda lei, ela relaciona isso aqui. Ela diz que a força resultante no corpo é massa vezes a aceleração. Tranquilo? Então, mas como ficaria um problema envolvendo isso aqui? Como eu conseguiria aplicar isso nesse caso? Então vamos lá, vem comigo, dá uma olhada aqui. Naquele nosso primeiro caso, vou colocar aqui primeiro caso, que é um bloquinho encostado em outro bloco. O que acontece? Vamos supor que tem uma força F agindo bem aqui. Pensa comigo. Essa força F, ela vai, eu vou chamar esse bloco aqui de bloco A e esse bloco aqui de bloco B, tudo bem? O que vai acontecer aqui? Essa força F, ela é aplicada no bloco A. Como o bloco A está encostado no bloco B, ele vai empurrar o bloco B. Ou seja, vai ter uma forçazinha aqui, ó, que é a força do bloco A empurrando o bloco B. Só que tu lembra da terceira lei de Newton? Ação e reação. Por ação e reação, o bloco B vai devolver uma força de mesma intensidade e sentido contrário. Ou seja, na hora que o A empurra o B vai fazer o quê? O B vai empurrar o A. Tudo bem? Então aqui aparece outra coisa importante. Geralmente na prova também tem a possibilidade dele cobrar o quê? Qual foi a força trocada entre os blocos? Por quê? Porque essa força F não é a mesma, essa força F é a força que empurra os dois blocos juntos. Essa força é necessária para fazer esses dois blocos andarem juntos. Ela não é a mesma força do A empurrando o B e do B empurrando o A, tranquilo? Então, tem questões também que ele cobra a força trocada entre os blocos, tranquilo? Então, Carlos, como fazer para resolver esse problema? Cara, simples. Primeira dica importante. Primeira dica. Ele quer só a aceleração do sistema. Como é que eu faço para resolver? Ele quer só a aceleração. Primeira dica que eu te dou é a seguinte. Tu vai tratar esses dois blocos como se fossem um só bloco junto. E aplicar a segunda lei de Newton. Ou seja, tu vai fazer isso aqui. Tu vai dizer que a força resultante é igual. Tu vai somar as massas e multiplicar pela aceleração. Tudo bem? Então, aqui tu já resolve aquele nosso primeiro problema. Porque quase sempre ele vai te dar uma das duas coisas. Tem 3 coisas aqui, né? Força, massa e aceleração. Então, quase sempre ele te dá 2 e vai te pegar a terceira. Então, a sacada aqui é só, ele quer a aceleração, eu trato
esses dois blocos aqui como se fossem um bloco só. São as massas, tranquilo? Só que o que acontece? Mas, Carlos, isso aqui não resolve o caso dele me pedir essa força trocada aqui dentro. Então, tu vai fazer um negócio, que é a minha segunda dica. Se ele te pedir para descobrir qualquer uma dessas forças, o que é que tu faz? Tu isola o bloco. O bloco que tem menos força, porque é mais fácil. O bloco A, o que acontece? Ele tem a força F e tem a força do B empurrando o A. O bloco B não. O bloco B, se desenhar ele aqui no cantinho, o que vai acontecer com ele? Ele só tem essa força agindo nele, que é a força do A empurrando o B. E faz todo sentido. Força de A empurrando B é a força necessária, certo? De A empurrando B é a força necessária para movimentar o bloco B. Então, isso aqui, força, né? Massa vezes aceleração. Então, essa força de A em B é a massa de B vezes a aceleração. Tudo bem? Então, essa é a minha dica. Primeiro, relembrando, se ele quiser aceleração, tu considera que isso aqui é um bloco só, soma as massas e faz força resultante a massa vezes a aceleração. Tranquilo? Se ele quiser a força trocada aqui dentro, no contato dos blocos, tu isola o corpo que tem menos força agindo sobre ele, e essa força que está agindo nele, ela vai ser o produto, não é isso aqui. Tu vai colocar a massa do bloco B, porque essa força está agindo no bloco B vezes A. Tranquilo? Então, vamos lá dar uma olhada no nosso segundo caso. No nosso segundo caso, vale a mesma coisa. Vou até separar aqui. Faz o nosso segundo caso aqui do lado. No nosso segundo caso, ele é extremamente parecido. Eu tenho dois bloquinhos sendo puxados por uma força. Então, o que vai acontecer? Mesma coisa, se ele quiser aceleração, qual é a dica? A dica é você fazer o seguinte: trata esses dois blocos aqui, ó, A e B, como se fosse... Porque essa força é a força suficiente para puxar os dois, tudo bem? Então, tu faz o quê? Essa força é a soma das massas multiplicado pela aceleração. É a mesma dica daqui, é a mesma, certo? Então, tu vai tratar todo mundo como se fosse um bloco só. E como é que fica a segunda dica? Mas, aí tu pode se questionar, mas Carlos, ó, a diferença, esse aqui está em contato, então eu consigo entender que na hora que tu empurra, se eu tiver duas cadeiras, por exemplo, uma encostada na outra, se eu empurrar a primeira, se as duas estiverem encostadas, eu sei que a cadeira que eu estou empurrando aqui vai empurrar a outra. Beleza, eu consigo enxergar isso. Mas que situação seria essa? Imagina que tem 3 cadeiras, tu amarra a primeira, sobra corda, tu amarra a segunda, sobra corda e tu amarra uma terceira. Tu segura na ponta da corda e tu puxa as cadeiras. A força que tu está aplicando é na ponta da corda. Tu está segurando só aqui, ó, onde tu aplica. Mas tu concorda comigo que tu vai conseguir puxar todas as cadeiras juntas? Por que acontece isso? Porque essa força que tu aplica, ela é transmitida pela corda. E essa força que está agindo na corda lá, que está atuando na corda, é o que a gente chama de força de tração. Então, qual é a sacada? Nessa questão, o que ele vai te cobrar? Qual a força, como é que vai vir lá no comando da questão? Qual a força trocada entre os blocos? E nessa daqui, como é que ficaria? Ele vai perguntar qual é a tração do fio. Mas a lógica é a mesma. Lembra, por ação e reação, se o bloco A é puxado, o bloco B também é puxado. Tudo bem? Então, as trações agem aqui. Como é que tu faz para resolver esse problema? Se ele perguntar qual a tração no fio? Bem simples. Tu isola, ó, vou colocar aqui, tração. Qual a dica? Tu vai isolar o bloco que tem menos forças, ó, o B tem o F e tem T. Não é legal, porque ele tem duas. Quem tem menos? O bloco A. Então, no bloco A, se você reparar nele aqui, o que está acontecendo? No bloco A, você vai ter só a forcinha de tração. Então, essa força é a força necessária para conseguir puxar esse bloco A. Então, tu vai ter força, não é massa, vezes aceleração. Então, essa força aqui vai ser a tração. Ela é massa, cuidado, massa do bloco A, vezes aceleração, tudo bem? Então, bem simples, bem fácil. A dica desses dois casos ela é idêntica, desse com esse. Então, temos o nosso terceiro caso. Nosso terceiro caso é um caso em que um bloco está aqui em uma superfície plana e horizontal. E eu tenho um bloco solto aqui, né? Livre
para se mover. O que é que eu tenho que imaginar aqui? Mesmo processo. Nossas dicas são as mesmas. Ó. Eu quero a aceleração. Como eu faço para resolver? Primeiro, observo as forças. O que está acontecendo aqui? Esse bloco B, ele está solto aqui. Vou chamar esse bloco de bloco B e esse aqui de bloco A. Aqui tem um peso nele, que é o peso do bloco B. Ele tensiona o fio, então tem uma tração aqui, que é a mesma tração que puxa esse bloco. Pensa comigo, o que é necessário para que esse bloco aqui desça? E se ele descer, o que vai ter que acontecer aqui? Se ele descer, você concorda que esse bloquinho aqui vai se deslocar para a direita? Então, esse peso tem que ser suficientemente grande, ter um valor suficiente para conseguir fazer com que esse bloquinho A aqui desça. Porque se esse pezinho for pequeno, bem pequeno, comparado com essa daqui, tanto faz ele ficar preso aqui do lado que não vai influenciar de nada. Mas se ele for grande o suficiente, ele vai fazer com que esse sistema entre em movimento. Tudo bem? Então a força resultante aqui, ela vai ser esse peso de B. Então lembra, força resultante não é massa vezes aceleração? Então vai ficar peso de B é igual a massa vezes a aceleração. Tudo bem? Galera, lembrando, o que é esse peso? Isso aqui é a massa de B vezes a gravidade, tá bom? E essa massa aqui é a massa total do sistema. Vou até colocar aqui embaixo, ó, o peso de B tem que ser suficiente para conseguir puxar a massa de a massa de B, multiplicado pela aceleração, tudo bem? Para dar a dica 2, eu vou até voltar aqui, tá bom? Então, ó, a dica 2 é a seguinte, vou fazer ela aqui do lado, tá bom? Ó, então vamos lá. Ah, Carlos, tu falou que aqui vai ter o peso, aqui tem uma tração e aqui tem uma tração, não é isso? E se ele pedir, aqui é o bloco B, aqui é o bloco A. E se ele quiser a tração aqui nesse fio, né? Se ele quiser a tração de que é a mesma, tu pega o bloco que tem menos força agindo, que bloco é esse? O bloco A. O que está acontecendo no bloco A aqui? No bloco A só tem a tração agindo nele. Então, vai fazer o quê? A tração vai ser a força resultante. Então, a tração vai ser a massa do bloco A vezes a aceleração, tá bom? A aceleração essa que tu já encontrou com a dica 1. Entendeu como fica fácil? Então, lembra, na dica 1, esse peso tem que ser suficiente para conseguir puxar as duas massas. Então, por isso que vai ficar, ó, peso de B igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. E já na dica 2 é para encontrar a tração, tá bom? Então fica tração é massa vezes aceleração, tudo bem? Então, eu já apresentei para vocês 3 possíveis casos, configurações, né, de blocos e polias que podem aparecer na sua prova. Eu vou apresentar agora mais 2 para vocês, tá bom? Quais são elas? Esse caso e esse caso. Tudo bem? Então vamos começar com esse aqui. Que caso é esse? É um caso em que eu tenho 3 blocos. O bloco A, o bloco B e o bloco C. Show? Aqui você já pode colocar as forças. Ó. O bloco A tem um peso de A aqui. O bloco C tem um peso de C. O bloco B tem um peso de B. Tranquilo? Vamos complementar as forças aqui. Aqui está em um fio, né? Então aqui eu tenho uma tração 1. Bem aqui eu vou ter essa mesma tração 1. Lembra por que vai ter a mesma tração? Porque eu tenho uma polia aqui, né? Então essa tração é igual a essa tração, T1. Aqui eu tenho o peso de C, eu vou colocar uma segunda tração bem aqui, T2. Lembrando que inicialmente eu não posso afirmar que essa tração é a mesma dessa, tá bom? São pesos, eu não afirmei que são pesos iguais. Então na questão tem várias possibilidades. Então essa tração, como aqui é uma polia, vai ser a mesma tração aqui. E aqui eu tenho uma normal, né, de B. Só que essas 2 forças não vão influenciar no movimento. Porque aqui o sentido do movimento, qual é que vai ser? Vai depender de quem tiver o peso maior. Certo? O que vai acontecer? Se o peso de A for maior, ele vai puxar o sistema para cá. Ele vai se mover caindo para a esquerda. Se o peso de C for maior, ele vai deslizar para a direita. Tranquilo? Então, Carlos, como é que eu faço para resolver isso?
Entenda, você concorda que esse bloco ele vai ter que puxar outros dois? E lembra que eu acabei de falar que o peso de B e a normal não vão influenciar nesse deslocamento horizontal aqui, né? Que ele vai sofrer. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tu lembra? Vou fazer aqui embaixo. Bem aqui, bem simples. Tu lembra que força resultante não é massa vezes aceleração? Vamos supor, só para você entender bem isso aqui, que o peso de C é o maior. Maior comparado com o de A. A gente sempre compara os das pontas. Então vamos supor que o peso de C seja maior do que o peso de A. Então o que vai acontecer? Se o peso de C é maior do que o peso de A, no caso aqui no nosso referencial, ele vai ser positivo e o peso de A vai ser negativo, não é isso? Então a força resultante vai ser peso de C, que é o maior, menos o peso de A. Isso aqui vai ser igual a massa total, tá bom? O que é massa total? É a massa tanto do bloco A, como a do bloco B, quanto a do bloco C, vezes a aceleração. Então aqui é o que tu vai colocar. Simples. Tu vai ver quanto tu tem aqui de peso no bloco maior, ver quanto tu tem de peso no bloco menor, vai funcionar como contrapeso isso aqui, né? Tu faz a diferença, soma as massas e multiplica pela aceleração, segundo a lei de Newton, beleza? Tranquilo. Então, lembrando, pessoal, não esquece, por favor, peso é o produto da massa pela gravidade. Show? Tranquilo? Então, vamos para cá para o nosso quarto tipo. Lembra, a nossa dica aqui é para descobrir a aceleração. Depois eu falo com mais calma com vocês para a gente descobrir as trações. Daqui a pouquinho, tá bom? Nesse bloco aqui, desse sistema. Na verdade, vamos ser mais práticos, né? Vamos voltar para explicar logo essa tração, porque daqui a gente já frisa só nesse outro sistema daqui a pouco. Então vamos lá para o nosso questionamento. Ah, Carlos, eu quero descobrir essa tração, né? Qualquer uma das duas, como é que eu faria? Tu vai primeiro pegar um bloco que tem menos força, lembra daquela dica? Só que, Carlos, o que vai acontecer aqui? Eu tenho duas forças importando aqui no movimento, duas importando e duas importando. O que eu vou fazer para resolver? Pronto, dica. O que eu faço? Eu sempre escolho o bloco que tem a maior força, né, agindo, no caso o peso. Porque eu não me preocupo com o sinal, porque no meu referencial ela já é positiva. Então é bem mais fácil, eu pego o bloco que tem o maior peso e faço o seguinte nele. Nesse meu caso, vou pegar só esse ladinho da mesa para ser mais rápido, né? Então eu tenho o bloco C bem aqui, né? Então o que acontece nesse bloco C? Não tem o peso de C aqui e a tração 2. Então o que eu posso afirmar? Lembra, ele não está descendo. Então o sentido positivo aqui vai ser para baixo. Então eu vou ficar com o peso de C menos essa tração 2 é igual a massa de C vezes a aceleração. Só apliquei força resultante é massa vezes a aceleração, tá bom? Como eu estou trabalhando agora só com o bloco C, então eu boto só a massa dele. Lembra, eu já tenho o peso, que eu já utilizei lá na dica 1, que é massa vezes gravidade. Eu sei a massa do C, porque eu consegui utilizar ela aqui. E já sei a aceleração pela dica 1, de fazer a diferença dos pesos, né? E somar as massas. Então a nossa única incógnita, a única coisa que eu não sei vai ser quem? Vai ser T2. E se você quiser descobrir T1, é só fazer a mesma coisa, só que com esse bloco aqui, ó. Só que qual a diferença? Qual o cuidado que você tem que tomar? Se eu considerei que o bloco C está descendo, então o que está acontecendo com o bloco A? Ele está subindo. Então você vai ter que tomar cuidado de fazer uma observação aqui, ó. Se ele está subindo, quem é que vai ser maior? O T1. O T1 vai ser maior do que o peso desse bloco, tá bom? Então o que você vai fazer? Vou pegar esse ladinho aqui, ó. Vou desenhar só o que importa pra gente, tá bom? Para ser mais rápido. Tá aqui o bloco A. E a gente sabe que a gente tem o peso do bloco A aqui. E a tração 1. Então lembra, quem é que está positivo agora? É o T1, porque o sentido do movimento aqui, ó, é para cima. Porque se esse bloco está descendo, esse vai ter que subir. Então eu vou ficar com T1 menos o peso de A é igual a massa de A vezes a aceleração. Apliquei mais uma vez a segunda lei de Newton. Força resultante, massa vezes aceleração. Lembra, se eu conseguir resolver com a dica 1 problema, eu já tenho a aceleração, já tenho essa massa e tenho esse peso na questão, né?
Então fica só T1 como incógnita. Então, muito simples, muito fácil. Então, mas dizer para vocês, no geral, o que mais cai é a questão da dica 1. Descobrir o que mais pede é descobrir a aceleração ou a força. Muito simples. Daqui a pouco a gente vai ver isso nas questões. E o nosso último sistema que eu vou mostrar para vocês hoje é o sistema de polias, quando é só a polia, tá bom? Então, galera, vamos lá. Coisas importantes aqui nesse caso. Vou colocar aqui dois blocos. Bloco A e um bloco B. Tranquilo? Para começar, eu vou começar afirmando o seguinte. Vou supor para vocês que a massa do bloco A é maior do que a massa do bloco B. Se essa massa do bloco A é maior do que B, o que vai acontecer? Vocês sabem que aqui tem o peso do bloco A, não é isso? Que puxa ele para baixo. E aqui tem o peso do bloco B, que também puxa ele para baixo. Só que se essa massa do A é maior, ele vai fazer o quê? Ele vai conseguir puxar esse sistema, fazendo ele descer aqui para esse lado. Então, lembre-se, se esse desce, como é uma polia, o que vai acontecer com o B? Ele sobe. Tranquilo. Se o A desce, o B sobe. Show? Então, vamos agora fazer o seguinte. Vamos olhar como é que fica a força resultante. Lembrando que aqui eu tenho uma tração e por ser da mesma polia, essa tração é a mesma daqui. Então, nesse caso, como é que ficaria a nossa solução, né, para descobrir a dica 1? Lembra, o peso que está dominando é o PA aqui, ó, que é o maior. Então, tu vai fazer ele menos o que está descontando é igual à soma das massas vezes a aceleração, tranquilo? Então, ó, muito simples. E com isso aqui você consegue descobrir a massa do bloco A. Uma dica, né? Calcula os pesos bonitinho, separado. Quase sempre ele vai dar gravidade 10. Então é só pegar a massa e multiplicar por 10. Mais uma vez, ó, não esquecer. Peso, massa vezes gravidade. Tu pega o valorzinho da massa em quilos, multiplica pela gravidade, que quase sempre é 10. CESP costuma colocar 9,8 em algumas questões. Tranquilo? Então, mas Carlos, se eu quiser descobrir a tração, como é que fica? Dica 2. Isola o bloco mais fácil, tá bom? Então, nesse caso, não tem bloco mais fácil, entre aspas, por quê? Porque o mais fácil que eu disse no começo da aula foi o que tem menos forças. Mas aqui não tem duas, então já foge um pouco da minha lógica de menos forças. Mas usa a dica que eu dei aqui. Tu vai pegar o bloco que tem... Eu costumo fazer isso. Pegar o bloco que está dominando aqui, que está com peso que domina o movimento, né? Que é o PA. Então, como é que tu faz? Isolando aqui, aplicando a segunda lei de Newton só no PA. Vai ficar com PA, que é positivo, menos tração, é igual a massa de A, vezes a aceleração. Show? Então aqui, tu já tem o peso de A, porque tu já usou na dica 1, tu já tem a massa de A e a aceleração. A única incógnita para você vai ser a tração. Tudo bem? Então, aproveitando essa revisãozinha rápida de aplicação de lei de Newton, eu trouxe para a gente hoje duas questõezinhas. Vou ajeitar aqui do lado. Que é o cair em concursos, né? Então, eu tenho aqui, para a gente começar, uma questão da FCC de 2010. Ela falou o seguinte: os blocos 1, 2 e 3 têm massas M1 igual a M2 igual a M3, 5 kg, ou seja, 3 blocos, mesma massa, todas elas valendo 5 kg. Eles encontram-se juntos um do outro, sobre uma superfície sem atrito. Lembra, tudo que a gente viu hoje, a gente considerou como sem atrito. Então, uma força de 60 newtons é aplicada horizontalmente no bloco 1, conforme o esquema abaixo. O módulo da força resultante que o bloco 1 exerce sobre o bloco 2 vale. Olha, bloco 1 exerce sobre o bloco 2, ele está pedindo a força que está sendo trocada lá dentro. Então, o que eu vou fazer? Vou passar aqui logo, daqui a pouco a gente volta para cá. Aqui, ó, para ganhar tempo, eu já dei uma agilizada aqui na figura. Tem uma força de 60 newtons agindo nesses blocos, certo? Então, concorda comigo? Vamos pegar o bloco 1, o que está acontecendo com ele? Tem uma força de 60 newtons, mas tu lembra que o bloco 1 não está empurrando o bloco 2? Então aqui, ó, tem uma força, que eu vou chamar de força
do bloco 1 empurrando o bloco 2. O bloco 2 não vai empurrar o bloco 3, então aqui tem uma força do bloco 2 empurrando o bloco 3. E tem as reações dessas forças, né, pela terceira lei de Newton, que é, se o 1 empurra o 2 vai empurrar o 1. Ó, 2 empurrando o 1. Se o 2 empurra o 3 vai empurrar o 2. Tranquilo? Então vamos lá. Ele quer essa forçazinha aqui, ó. A força que o bloco 1 atinge, troca, né, com o bloco 2. Que é a mesma força que essa daqui, não é isso? Então o que a gente vai fazer? O primeiro passo. Vou descobrir a aceleração. Como é que eu descubro a aceleração? Vamos fazer bem aqui do lado. É a dica número 1, lembra? Trata isso aqui como se fosse um bloco só. Se ele tiver um bloco só, lembra que é 5 quilos, 5 quilos e 5 quilos, lembra? São todas massas iguais. Então o que é que tu faz? Força, massa, vezes aceleração. Quanto é a força aqui? 60. Lembra? Por que eu coloquei esse 60? Porque essa massa que eu vou colocar é a massa total, é a massa do conjunto todo. E esse 60 está empurrando o conjunto todo. Então 60, ó, é igual. Quanto é a massa total? Massa do 1 mais massa do 2 mais massa do 3. 5 mais 5 mais 5, 15. Então a nossa aceleração aqui, ela é 60. O 15 vem dividindo. Essa aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado. E isso aqui vai ser importantíssimo para a gente resolver a nossa questão, né? Porque ele quer a força do 1 e 2. Então o que eu vou fazer? Como ela tem a mesma intensidade que a de 2 e 1, eu vou pegar isso aqui para resolver. Se eu pegar o bloco 1, lembra, o movimento dele está vindo para cá, tá bom? Quem é a força positiva aqui? É o 60. E essa de 2 e 1 é a negativa. Olha como é que vai ficar no bloco 1. No bloco 1, vou colocar até a setinha aqui. Eu vou ficar com 60, ó, força resultante é massa vezes aceleração, massa de 1. Então o que vai ficar? Eu vou ter 60, esse bloco está sendo empurrado com 60, mas é devolvido para ele essa força de 2 e 1, que eu não sei quanto é. Isso aqui é igual a massa dele, que é 5, vezes a aceleração que eu descobri na dica 1. Vamos fazer uma pausa aqui. Lembra que quando eu estava explicando lá o conteúdo, eu disse que sempre ia ficar só uma incógnita? Foi o que aconteceu. É só eu resolver isso aqui que acaba a minha questão. Olha só. Esse 60 eu vou deixar ele aqui. Tá vendo esse menos f de 2 e 1? O que acontece com ele? Tá vendo ele e essa igualdade? Se eu mudar ele de lado na igualdade, eu vou ter que inverter o sinal dele. Lembram disso? Então, se eu passar ele para o outro lado, ele vai negativo. Tranquilo? E esse 5 vezes 4 não dá 20? Então, primeiro eu vou só organizar. Daqui a pouco eu vou mudar de lado. Menos f de 2 e 1. Isso aqui é igual a 5 vezes 4, 20. Agora eu vou fazer aquilo que eu disse. Eu vou pegar isso aqui e vou mandar para cá. Tranquilo? E eu vou pegar esse 20 e vou mandar para cá. Então vamos com calma. O 60 ficou aqui. O 20 mudou de membro, então ele vem negativo. O f de 2 e 1 foi para o outro lado. Ficou positivo. 60 menos 20, 40 newtons. É igual a força de 2 e 1. O que deixa correto para a gente, né? O item, vamos lembrar aqui qual item é o item correto. 40 newtons. Item B de bola. Tranquilo? Item B é o item correto. Beleza? Como eu disse, mesmo processo, mesmo esquema para resolver a questão, seguindo nossas dicas aqui, os passos. Vamos seguir aqui a nossa questão número 2. Questão número 2, CESP 2010, tá bom? Ele fala assim: considere a situação ilustrada na figura abaixo, em que dois blocos A e B de massas, a massa do primeiro é 1 kg e a massa do segundo é meio quilo, respectivamente, estão em contato um com o outro e apoiados em uma superfície horizontal sem atrito. Além disso, uma força horizontal F é aplicada no bloco A. Com base nessas informações e sendo F o módulo da força, assinale a opção correta. Então,
pode ter até achado um pouco estranho que a CESP geralmente é só uma assertiva para você julgar se está certo ou errado, mas vez ou outra tem um concursozinho que ela bota alternativas, uma provinha objetiva de esse é o caso. Como é que eu separei a questão aqui? Eu trouxe, até aqui o nosso sisteminha, né, o bloco de massa o MA, né, que ele deu aqui, e o de massa MB, mas eu quero só adiantar um pouco e vir para cá, porque assim, ele fez, né, ele fez 5 suposições, tá bom? Então a gente vai julgar essas suposições. Ele falou, se F for 3, a aceleração é 1. Se F for 6, a força resultante no bloco A é 6. Então eu vou julgar cada item desses com vocês. Então vamos aqui. Primeiro passo. Esse bloco. O que acontece com ele? Esse bloco A, ele empurra o bloco B e o bloco B devolve uma força para o bloco A. Esse é o nosso primeiro passo. Não esquecer que essas forças existem por causa da ação e reação, tá bom? Esse caso é um caso bem interessante, por quê? Ele falou aqui o seguinte, que essa força F, ele só deu isso pra gente, só deu a massa. Você reparou nisso? Que ele só deu a massa, foi a única informação. Então, se eu utilizar aquela minha primeira dica, qual é a primeira dica? Pega isso aqui e trata como um bloco só. O que daria para mim fazer? Ficaria só isso, né? A força, porque ele não deu quanto é que dava, não deu valor, né? É igual a soma das massas, 1 mais 0,5, fica 1,5 kg, vezes a aceleração. Ele não deu uma das coisas importantíssimas para a primeira dica, que foi o quê? A força. Mas calma, que tudo isso se resolve quando você lê as alternativas, porque ele faz suposições. Então guarda isso aqui, ó, essa informação que a gente descobriu, que a força é 1,5 vezes a aceleração. Nesse caso, nessa questão, vamos voltar aqui para os julgamentos. Né? Então ele disse o quê? Lembra? A gente descobriu que força, nesse caso, né, é 1,5 da aceleração, 1,5 vezes a aceleração. Então ele diz o seguinte, se o F for 3, a aceleração vai ser 1. Vamos ver se está correto. Se o F for 3, o que vai acontecer? Vou ficar com 3 igual a 1,5 vezes A. O 3 vai ficar aqui, dividido por 1,5, é igual a aceleração, né? Então, galera, só para relembrar vocês aqui, ó, essa divisãozinha com vírgula, né? Se eu tenho 3, né, dividido por 1,5, o que é que eu posso fazer? Eu posso multiplicar os dois lados por 10 para fazer a vírgula andar. Então eu vou ficar aqui com 30 e aqui viram 15. Essa divisão fica 30 por 15. E é fácil notar que isso aqui vai dar 2, né? Então, essa minha aceleração é uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. E no item ele disse que ia dar 1. Então esse item está errado. Outra coisa importante, ó, o item B. Se F for 6, a força de resultante em A seria 6. Galera, tá errado, porque aqui, tanto A quanto B, vou até colocar aqui que é pelo mesmo argumento. Ele falou que se a força aplicada for 6, a resultante em A é 6, e se F for 9, a resultante em B é 9. Eu vou anular afirmar que os dois itens estão incorretos pelo mesmo argumento. Essa força F não é a mesma força trocada entre os blocos. Então eu não posso afirmar que se essa força aqui é 9, ou essa aqui vão ser 9, tá bom? Essa força resultante é sobre o sistema todo. É a força necessária para deslocar os dois blocos juntos, tá bom? Então não confunde isso. Então por isso, de cara, nós já temos esse item e esse item anulados, tá bom? Errados. Vamos julgar o item D e o item E, tá bom? O item D, ele diz o seguinte, se a força for 12, a aceleração vai ser 9. Então isso aqui continua valendo, né? Nessa questão a gente viu que a força vale 1,5 vezes a aceleração. Então 12 vai ser igual a 1,5 vezes a aceleração. Tranquilo? Então eu vou deixar esse 12 aqui e 1,5 vai vir dividindo. Isso aqui vai ser a aceleração. Pega aquela dica lá que eu te dei nesse instante. Para eliminar a vírgula, tu pode fazer o quê? Multiplicar os dois por 10, né? Tudo bem? Então, se eu multiplicar por 10 e por 10, o que vai acontecer? Em cima vai ficar 120
E embaixo vai ficar quanto? 15, tranquilo? Então, galera, 120 dividido por 15 é bem mais fácil, né? Vai dar 8. Tranquilo? E ele falou que essa aceleração teria que dar 9. Então também está errado. Já descobrimos o item certo, né? Sem precisar nem fazer o cálculo, mas vamos fazer. Força aqui é 1,5A. Ele disse que se a força for 15, a aceleração vai ser 10. Correto, né? 15 é igual a 1,5 vezes A, trazendo para cá. A aceleração vai ser 15 dividido por 1,5. Usando aquela minha dica, multiplica por 10, multiplica por 10 para andar a vírgula. Isso aqui vai dar 150 dividido por 15, com a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Item correto. Então, galera, espero que vocês tenham curtido a aula, tenham compreendido alguns conceitos, tirado alguma dúvida, relembrado o assunto. Então, qualquer dúvida, vocês joguem nos comentários, tranquilo? Se você gostou, curte aqui o vídeo. E dúvidas, sugestões, joga tudo lá nos comentários que a gente vai estar dando uma olhada e ajudando vocês. Valeu, foi um prazer e até a próxima.